Guerra híbrida, da Rússia usando migrantes. Finlândia fecha fronteiras asiáticos e norte-africanos usados como massa de invasão pela Rússia. A Finlândia fechou quase todos os seus pontos fronteiriços com a Rússia, acusando Moscou de tentar desestabilizar o país ao permitir que migrantes indocumentados atravessassem a fronteira, noticiou Yahoo Atualités. A Finlândia partilha uma fronteira de 1.340 km com a Rússia e assiste a um afluxo de migrantes isentos de visto por Moscou. O estranho é que essas ondas migratórias provêm do Médio Oriente e de África, particularmente do Iraque, da Somália e do Iêmen, e teriam sido encaminhadas pelo Kremlin como parte de uma guerra híbrida. O governo tomou a decisão de fechar os pontos de passagem de Valima, Nuijama e Matra Nirala, disse a ministra do Interior finlandesa, Mari Rantanen. Como africanos e meio-orientais teriam atravessado a imensa distância saindo de regiões quentes para fronteiras geladas, sem um estímulo e apoio material do governo russo. O encerramento de 4 pontos da fronteira no sudeste deixa aberto apenas uma passagem muito a norte. Ele deveria continuar até 18 de fevereiro de 2024, com o estudo dos pedidos de asilo concentrado em 2 centros, mas a data foi adiantada para dezembro de 2023. Migrantes asiáticos e norte-africanos querem entrar na Finlândia vindos da Rússia. O governo finlandês suspeita que Moscou tenta desestabilizar o país porque aderiu à NATO em abril de 2023. Preparamos-nos para diferentes tipos de ações, atos maliciosos por parte da Rússia, por isso a situação não é uma surpresa, disse o primeiro-ministro Petri Orpo. Queremos que este fenómeno pare, queremos que a atividade fronteiriça volte ao normal, acrescentou. Se a situação se espalhar para outros pontos de passagem e se tornar mais difícil, tomaremos as medidas necessárias. Este desenvolvimento negativo dos acontecimentos levará naturalmente a medidas retaliatórias, respondeu o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Trata-se do surgimento de novas divisões na Europa que não resolvem nada, mas levantam novas questões problemáticas, disse a porta-voz Maria Zakharova, à agência TASS. Para Ari Vanhan, investigador do Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais, a Finlândia envia a mensagem à Rússia de ter a coragem política de tomar medidas adicionais se necessário. O Kremlin prometeu tomar contramedidas após a adesão da Finlândia à NATO, qualificando a expansão da Aliança Ocidental como um ataque à segurança da Rússia. O alcance destas contramedidas é limitado apenas pela imaginação, disse o finlandês Vanhan à agência AFP, citando ações de desinformação, ameaças de desastres ambientais ou obstáculos à liberdade de circulação no Mar Báltico. Esse tipo de ações maliciosas, que permanecem abaixo do limiar da guerra, são aplicadas onde funcionam, explicou o especialista. É uma guerra camuflada, a famosa guerra híbrida, posta em prática por Moscou. Cerca de 280 requerentes de asilo apresentaram-se na fronteira russo-finlandesa desde setembro, segundo a Guarda Costeira, mas os números não são o problema, observou o ministro do Interior. Este é um caso em que temos indicações e informações de que as pessoas estão a ser manipuladas para entrar na Finlândia, disse ele. A vizinha Noruega, que tem um posto fronteiriço com a Rússia no extremo norte, disse, através da sua ministra da Justiça, Emilia Germel, que está pronta para fechar a sua fronteira, se necessário, num curto espaço de tempo. Estônia monta obstáculos à guerra híbrida com a imigração ilegal feita pela Rússia. Durante a crise migratória de 2015, milhares de migrantes isentos de visto cruzaram a fronteira entre a Rússia e a Noruega de bicicleta. O influxo foi visto pelos especialistas como uma tentativa de desestabilização enquanto, do lado russo, é difícil entrar na zona fronteiriça, vigiada de perto pelo FSB, Segurança do Estado Russo, sem autorização. Por sua vez, o ministro do Interior da Estônia acusou a Rússia de promover uma manobra de ataque híbrido, enviando migrantes para o seu território, noticiou O Monde. A declaração teve lugar após cerca de 30 migrantes, principalmente da Somália e da Síria, tentar entrar na Estônia através do ponto de passagem de Narva, na fronteira com a Rússia. Todos foram rejeitados. Polícia polonesa bloqueia migrantes usados como armas de guerra híbrida. A Estônia está pronta para fechar as suas fronteiras se a pressão migratória da Rússia se intensificar, disse um porta-voz do ministro, Laurilan Mehmets. Infelizmente, há muitos sinais de envolvimento de agentes e talvez outras agências fronteiriças russos, disse. E acrescentou. Francamente, a atual pressão migratória na fronteira oriental da Europa é uma manobra de ataque híbrido. A agência Reuters pediu esclarecimentos às autoridades russas, mas não recebeu resposta. A situação na fronteira entre a Estônia e a Rússia é semelhante à enfrentada pela Letônia e pela Lituânia nas suas fronteiras com a Bielorrússia, acrescentou o ministro do Interior estônio. Migrantes asiáticos e norte-africanos trazidos pela Bielorrússia tentam pular a fronteira da Polónia. Crise de maiores proporções já estourara na fronteira da Polónia, mas a pressão cessou após Varsóvia mostrar a firme determinação de não se deixar invadir pelos migrantes teleguiados.
Esses países bálticos e a Polónia acusam a Bielorrússia de ter estimulado a passagem de milhares de migrantes do Médio Oriente e de África desde 2021. Os casos em curso no norte europeu levantam suspeitas sobre uma mão russa nos fluxos norte-africanos para a Europa através do Mediterrâneo.